Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O que tem pesado em seu coração nesse novo amanhecer? Você está carregando uma bagagem invisível, cheia de preocupações que ainda nem se materializaram? Talvez você tenha passado a madrugada em claro, olhando para o teto do quarto, com o coração disparado e a mente bombardeada por questionamentos angustiantes. Como será o amanhã? E se tudo que construí desabar completamente? Hoje, vamos juntos orar ao Senhor e pedir alívio e direção para o dia que se inicia. Amado Senhor, Tu conheces profundamente essa sensação sufocante que habita o meu coração. Tu vês a solidão que se instala quando estou sozinho com meus pensamentos na madrugada e com meus próprios medos me fazendo companhia. Tu observas aqueles que tentam elevar uma oração ao céu, mas encontram mais lágrimas do que palavras. Tu sabes exatamente como é sentir o peito pesado como uma pedra, a mente girando em círculos viciosos e uma alma que sussurra: não aguento mais. Pai Celestial, sei que o Senhor vê como nos atormentamos pensando nos nossos filhos, nos nossos pais idosos, na instabilidade do trabalho, na fragilidade da nossa saúde, nas incertezas que virão e até mesmo nos fantasmas do passado que insistem em nos assombrar. Preocupamo-nos tanto que a alegria é espremida para fora da nossa existência, deixando apenas um vazio angustiante que clama por Tua paz. Se você já sentiu esse peso no peito, deixe um amém nos comentários. Você não está sozinho nessa jornada, mas sejamos honestos diante do Teu trono, Senhor. Quantas dessas coisas que nos consomem de ansiedade estão realmente sob nosso controle? Tu não criaste Teus filhos para viverem aprisionados pelo medo. Tu não os projetaste para carregarem fardos sobre ombros frágeis e limitados. Nós não somos o Todo-Poderoso, e Tu jamais pediste para que assumíssemos esse papel impossível. Então, Pai amoroso, hoje questionamos. Estamos carregando pesos que Tu nunca ordenaste que carregássemos? Tua palavra não nos ensina a controlarmos a nossa vida como marionetes. Ela nos ensina algo radicalmente diferente e libertador. Que existe um lugar sagrado, uma pessoa divina, onde podemos depositar todos os nossos cuidados sem reservas. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, declara com autoridade: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Senhor, Tu não apenas nos observas de longe, Tu te importas profundamente conosco. Tu te importas com cada lágrima que escorre silenciosa, cada batida ansiosa do coração, cada pensamento secreto e aterrorizante que temos medo de verbalizar. Hoje, Pai, não estamos sendo convidados para uma teoria vazia ou uma solução superficial. Estamos sendo convidados para um relacionamento íntimo com Jesus, o bom pastor que declara com ternura: vejo o seu cansaço, venham a mim, eu lhes darei descanso verdadeiro. Senhor Jesus, Tu nos asseguras que não precisamos trilhar esse caminho solitário e árido. Não precisamos gerenciar cada detalhe da nossa existência como se fôssemos os arquitetos do universo. Precisamos apenas colocar nossa mão na Tua mão perfurada e caminhar um passo de cada vez com confiança inabalável. Pai Celestial, Tu tens um plano, não um remendo temporário para nossas feridas, mas um plano perfeito e eterno. Não para nos ferir ou nos abandonar, mas para nos dar esperança genuína e um futuro glorioso. Teus filhos têm carregado a preocupação por tempo suficiente, Senhor. Hoje, que possamos começar a confiar verdadeiramente em Ti. E agora, Pai amoroso, pedimos que aqueles que ouvem esta mensagem permaneçam até o final, pois há uma bênção especial preparada. Uma bênção que tem sido orada sobre cada vida antes mesmo de chegarem aqui. Uma bênção que cremos ser o ponto de virada para alguém que está ouvindo neste exato momento.
Então, que cada coração se incline e ouça com atenção reverente, porque a melhor parte, o avanço que tanto anseiam, pode estar a apenas alguns instantes de distância, que possamos parar um momento e realmente mergulhar na verdade que pode nos libertar da preocupação, não apenas momentaneamente, mas permanentemente e sobrenaturalmente. Porque a liberdade da preocupação não consiste em fingir que está tudo perfeito ao nosso redor. Não se trata de fechar os olhos para a realidade que nos cerca. Trata-se de abrir nossos corações para uma realidade maior e mais poderosa, a realidade de Deus. A primeira verdade que nos liberta é esta: tu e nós jamais fomos criados para carregar o peso sufocante do controle absoluto. Esse não é nosso trabalho, Senhor. Esse não é nosso chamado divino. Esse não é um fardo que devemos suportar sobre nossos ombros humanos. Fomos criados para confiar, não para carregar. Fomos projetados para a dependência santa, não para a dominação impossível. A preocupação acontece quando tentamos arrancar o volante das mãos daquele que conhece a estrada melhor do que jamais poderíamos conhecer. A preocupação não é apenas um sentimento passageiro, é um sinal de alerta. Ela nos revela que caímos na ilusão perigosa de que estamos no comando, mas não estamos. E graças a Deus por isso, porque o peso de segurar tudo junto é pesado demais para nossos ombros, mas não para os teus. É por isso que Jesus declara com autoridade: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso não é um verso poético sem substância. Isso é uma tábua de salvação. É o convite divino. Deixem-me carregar o que vocês nunca foram destinados a carregar. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Cada vez que nos preocupamos, Pai, é como se estivéssemos declarando: Deus, não acredito que Tu tenhas isso sob controle. É melhor que eu cuide disso sozinho. E isso não é confiança verdadeira. Isso é medo disfarçado de responsabilidade. Mas a fé genuína declara: Senhor, não compreendo completamente, mas sei que Tu compreendes perfeitamente. Não consigo consertar, mas sei que Tu podes. Deixo ir para que Tu possas assumir. Esse é o primeiro passo da libertação. A segunda verdade é igualmente poderosa. Deus não é apenas o Criador distante. Ele é Pai. Nosso Pai Celestial, não uma figura distante e desinteressada nas alturas, mas um Pai presente, amoroso e profundamente envolvido, que conhece nossas necessidades antes mesmo de as verbalizarmos. Reflita sobre isso, Senhor. As crianças não se preocupam com o aluguel. Elas não perdem o sono pensando nas contas do supermercado. Elas confiam instintivamente que seus pais cuidarão delas. Então, por que nós, como filhos do Deus Altíssimo, vivemos como se fôssemos órfãos abandonados? Por que entramos em pânico, nos estressamos e nos esforçamos tanto como se não tivéssemos ninguém zelando por nós? Jesus ensinou: observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Senhor, permita-nos compreender este exemplo profundo. Uma criança, caminhando com seu pai por uma rua movimentada, não sabe para onde estão indo, e o barulho pode ser ensurdecedor. Mas ela nunca pergunta se estão perdidos. Ela apenas segura a mão do pai. Por quê? Porque para ela não importa onde estão, contanto que esteja com aquele que a ama e protege. Esse é o tipo de confiança que Tu desejas que tenhamos, Pai Celestial. Saber que mesmo quando não sabemos o que vem pela frente, mesmo quando o mundo parece alto e opressor, ainda estamos seguros, ainda somos vistos, ainda somos guiados por Tuas mãos amorosas.
Há algo profundamente libertador quando aprendemos a confiar em Deus verdadeiramente. Não apenas nos momentos fáceis, quando tudo faz sentido perfeito, mas especialmente nos tempos incertos, quando nada parece se encaixar. A verdadeira confiança não nasce na periferia da clareza, mas no coração da confusão mais densa. É fácil declarar: confio em Deus, quando o caminho está bem iluminado e o destino é cristalino. Mas a confiança autêntica é caminhar na escuridão. Não porque vemos o caminho, mas porque conhecemos intimamente aquele que está nos guiando. E é exatamente aqui que muitos de nós lutamos intensamente. Se esta palavra está tocando seu coração, digite "Eu confio" nos comentários. Declare sua fé. Queremos entender o plano completo, Senhor. Queremos a imagem total antes de dar o próximo passo. Queremos que Tu nos mostres o porquê, o quando e o como de cada situação. Mas frequentemente Tu simplesmente dizes: sigam-me. Não porque estejas escondendo algo de nós, mas porque estás construindo algo em nós. Algo mais forte que a visão natural. Tu estás edificando fé sobrenatural. Pense em Abraão, pai, chamado para deixar tudo familiar sem um mapa detalhado, apenas com uma promessa divina. Ou Maria, visitada por um anjo, recebendo um destino glorioso, mas não um itinerário detalhado. Ou José, lançado em um poço, vendido como escravo, falsamente acusado e aprisionado antes mesmo de ver o palácio real. Em qualquer ponto, eles poderiam ter declarado: isso não faz sentido, então desisto. Mas não desistiram. Por quê? Porque a confiança deles não estava fundamentada em um plano compreensível. Estava alicerçada em uma pessoa fiel, e essa pessoa jamais falha. Senhor, lembramos daqueles momentos quando portas se fecharam inesperadamente, quando orações pareciam não ser respondidas, quando jejuamos e clamamos por uma oportunidade específica apenas para vê-la escapar de nossas mãos. E através das lágrimas questionamos: por que Deus diria não se pedimos com todo o coração? Mas Tu nos ensinas gentilmente. Às vezes, o não de Deus não é rejeição, é redirecionamento. E o que hoje parece perda pode ser proteção para o amanhã. Esta é a beleza de confiar no Deus que vê o que não podemos ver, Senhor. Porque a verdade é que Teu plano frequentemente se estende muito além da nossa compreensão limitada. Teus caminhos são mais elevados, Teus pensamentos são mais profundos e Tua perspectiva é eternamente perfeita. Tu vês o começo e o fim e cada passo intermediário com clareza absoluta. E embora nem sempre expliques cada detalhe, Tu sempre guias com amor. Tu nunca nos abandonas e jamais falhas em Tuas promessas. Agora, Pai Celestial, falemos sobre Teu tempo perfeito. Como é desafiador esperar, especialmente em um mundo que valoriza resultados instantâneos e soluções imediatas. Mas Tu não trabalhas conforme nossa agenda humana. Tu não operas segundo nosso calendário limitado. Tu não estás restrito pela nossa urgência. Tu te moves com propósito divino e timing perfeito. Eclesiastes 3:11 nos lembra que Tu fizeste tudo formoso em seu tempo. Não antes do Teu tempo, não depois, mas exatamente no Teu tempo soberano. E esse tempo pertence completamente a Ti. Esperar por Deus não é tempo perdido ou desperdiçado. É campo de treinamento espiritual. A espera nos ensina paciência genuína e aprofunda nossa fé. Ela refina nossos motivos e testa o que realmente acreditamos. Acreditamos em Deus ou apenas nos resultados que desejamos dele? Confiamos em Sua mão quando não conseguimos ver Sua mão se movendo visivelmente? Declare: eu espero no Senhor, se você está aprendendo a confiar no tempo de Deus. Senhor, há algo profundamente transformador que acontece quando paramos de lutar contra Teu tempo e começamos a descansar nele.
quando deixamos de tentar forçar portas que ainda não estão prontas para se abrir e começamos a confiar que Tu abrirás as portas certas no momento certo. Isso não significa que nos tornamos passivos ou preguiçosos. Significa que nos tornamos estratégicos sob Tua direção. Fazemos nossa parte com diligência, mas deixamos os resultados completamente em Tuas mãos capazes. Plantamos as sementes com fidelidade, mas permitimos que Tu controles a colheita segundo Tua sabedoria. E aqui está uma verdade que pode mudar tudo, Pai. A preocupação nunca adicionou um único dia à vida de alguém. Nunca resolveu um problema real. Nunca mudou uma circunstância difícil. A preocupação apenas rouba a paz do presente sem melhorar o futuro de forma alguma. Mas a oração muda tudo, Senhor. A confiança transforma tudo. A fé move montanhas impossíveis. Quando oramos, não estamos apenas falando com o ar vazio. Estamos nos conectando com o Criador do Universo, aquele que tem todo o poder e autoridade para intervir em nossas situações. Quando confiamos, não estamos sendo ingênuos ou irrealistas. Estamos sendo sábios, reconhecendo que há alguém maior do que nós, trabalhando em nosso favor. E quando exercemos fé, não estamos ignorando a realidade. Estamos escolhendo uma realidade maior, a realidade de Deus. Então, hoje, Pai amoroso, fazemos uma escolha. Escolhemos confiar em Ti. Não porque tudo faz sentido perfeito, mas porque Tu és digno de confiança absoluta. Escolhemos descansar em Ti, não porque não há desafios reais, mas porque Tu és maior que qualquer desafio que enfrentamos. Escolhemos adorar-Te, não porque a vida está perfeita, mas porque Tu és perfeito em meio à imperfeição da vida. E escolhemos crer, não porque vemos tudo claramente, mas porque sabemos que Tu vês tudo com clareza perfeita. Senhor, neste momento sagrado, entregamos a Ti cada preocupação que tem roubado nossa paz, cada medo que tem controlado nossos pensamentos, cada ansiedade que tem dominado nossos corações. Não as guardamos mais para nós, não as carregamos mais sozinhos. Colocamos tudo diante do Teu trono de graça. Entregamos nossos filhos em Tuas mãos protetoras, nossos relacionamentos sob Teu cuidado amoroso, nossas finanças sob Tua provisão abundante, nossa saúde sob Teu poder restaurador, nosso futuro sob Teu plano perfeito e nossa paz sob Tua guarda constante. E agora, Pai, pedimos que Tu enchas cada coração com Tua paz que excede todo o entendimento. A paz que não depende das circunstâncias externas, mas da Tua presença interna. A paz que não é baseada no que podemos controlar, mas no que Tu controlas perfeitamente. Pai, obrigada por mais esse dia que se iniciou, que o Senhor esteja conosco ao longo desse dia, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Amém.